Semana importante para o Cruzeiro, para o cruzeirense, porque entramos na semana em que o Cruzeiro, na quarta-feira, 7 horas da noite, iniciará a semifinal, né? O primeiro jogo da Copa Sul-Americana, a semifinal contra o Lanús, e precisamos começar bem, né? Já dentro de casa, diferente das oitavas e quartas que o Cruzeiro definiu fora de casa, na semifinal vamos decidir fora, então este confronto no Mineirão se torna muito importante para que o Cruzeiro possa iniciar bem, já visando essa vaga na final. Ainda, confesso, o empate contra o Bahia, eu ainda não digeri. Diante das circunstâncias também, né? Um Cruzeiro que nos últimos 11 jogos no Campeonato Brasileiro, conquistou apenas 9 pontos, né? Isso é muito pouco para o Cruzeiro, ainda mais em parâmetro com o primeiro turno, tem os reforços. Depois do investimento de quase 200 milhões, o Cruzeiro evoluiu, tanto com o Fernando Seabra e ainda com o Fernando Diniz, porque ainda não viu uma grande evolução, como o Fernando Diniz disse pós-partida contra o Bahia, na coletiva, não. E falando ainda deste pequeno tempo do Fernando Diniz à frente do Cruzeiro, apenas 4 partidas, né? Porém, já são 3 empates e uma derrota. O Fernando Diniz ainda não tem uma vitória à frente do Cruzeiro, mesmo sendo 4 jogos, 3 como mandante, né? Libertad, Vasco e Bahia. A oportunidade que saiu, perdeu, que foi para o Fluminense, habilitando inclusive o time carioca no Campeonato Brasileiro, mesmo quando o Cruzeiro o enfrentou, ele estava extremamente pressionado e vindo de derrota contra o Lanterna, o Atlético Goianiense. O Cruzeiro conseguiu fazer com que o Fluminense voltasse às vitórias. E falando ainda deste confronto do Bahia, mais uma oportunidade que o Cruzeiro, né, acabou desperdiçando. E esse jogo contra o Fluminense, porque é a última equipe que o Fernando Diniz, né, acabou dirigindo. E eu, em conversa com o André, do canal do Sentimento Tricolor, inclusive um abração para o André, ele me trouxe uma informação que eu não tinha conhecimento. Com empate contra o Bahia, o Fernando Diniz via Campeonato Brasileiro, juntando as campanhas de Cruzeiro, de apenas 4 partidas no ano, contudo, 3 via Brasileiro, e as últimas partidas dele à frente do Fluminense via Campeonato Brasileiro, é um aproveitamento muito preocupante. E eu tô aqui com ele, inclusive vou passar para vocês. Vamos lá. O Fernando Diniz via Campeonato Brasileiro em 2024 pelo Fluminense, foram 11 jogos. Uma vitória, 3 empates e 7 derrotas. Campanha, inclusive, que proporcionou a demissão dele depois do jogo contra o Cruzeiro, enfrentou o Flamengo, perdeu e ele foi demitido. Desses 11 jogos, então, uma vitória, 3 empates, 7 derrotas à frente do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Foram 10 gols feitos e 19 gols sofridos. No Cruzeiro, 3 jogos no Campeonato Brasileiro. 2 empates, uma derrota, justamente para o Fluminense. À frente do Cruzeiro, via Campeonato Brasileiro, nas 3 partidas, foram 2 gols feitos e 3 gols sofridos. Juntando, então, a campanha do Fernando Diniz com o Cruzeiro e Fluminense, somente via Campeonato Brasileiro em 2024, são 14 jogos no total, uma vitória, 5 empates e 8 derrotas, 12 gols feitos, 22 gols sofridos e um aproveitamento aí que me preocupou, de 20,5% no Campeonato Brasileiro em 14 jogos. Volto a repetir, juntando os jogos enquanto ele era treinador do Fluminense e também essas 3 partidas pelo Brasileiro comandando o Cruzeiro. Eu sei que a vibe agora essa semana é Copa Sul-Americana, mas o Cruzeiro que, através da boa campanha do primeiro turno do Fernando Seabra e desse mesmo elenco sem os reforços, nos proporcionou uma capacidade expectativa de conquistar a vaga na Libertadores para o ano que vem via Campeonato Brasileiro, mesmo com o Cruzeiro com uma campanha péssima, né, nos últimos 33 pontos, apenas 9 pontos conquistados, ainda consegue estar na 8ª colocação. Já falei que diante do Bahia, mais um tropeço, o Cruzeiro que chegou aos 44 pontos na competição, visando a média dos últimos campeonatos do 6º colocado, precisaria fazer pelo menos 59. E antes do jogo contra o Bahia, já projetando uma vitória, ainda assim estava difícil, que dirá depois do tropeço dentro de casa. Projetando 59, o Cruzeiro precisaria nos últimos 24 pontos fazer 15. Estamos falando de 8 jogos e 5 vitórias, sendo que nos últimos 11 o Cruzeiro
fez somente 9 pontos. Logicamente, tem condições para tal, tem elenco para tal, mesmo com desfalques importantes. Mas diante do que o próprio Cruzeiro tem desempenhado, já naquela reta final do Fernando Seabra, e nesse início do Fernando Diniz, não creio que essa vaga virá via Campeonato Brasileiro, a não ser que o G6 vire um G8, por exemplo, com a capacidade e possibilidade do Botafogo ser campeão da Libertadores e do Flamengo, que já está na final da Copa do Brasil, também se torne campeão. Tirando isso, na minha opinião, a oportunidade de ir a Libertadores será somente via campeonato, no caso a Copa Sul-Americana. E aí é muito perigoso, né? Quando você direciona a uma competição de mata-mata, a chance de uma vaga numa competição que você praticamente o ano todo, mesmo talvez sem perspectiva, flertou com ela e teve possibilidade com ela antes dos reforços, imagine depois do investimento de quase 200 milhões e o Cruzeiro, em vez de evoluir, acabou evoluindo. Fernando Diniz, que quem me acompanha sabe que quando o Cruzeiro demitiu o Fernando Seabra, não era a favor da demissão, entendendo sim os argumentos da diretoria e da própria torcida que pedia a cabeça do treinador, mas justamente por falta de profissionais capacitados no mercado falando de treinador, essa projeção de demissão do Fernando Seabra não era tão a favor assim. Uma vez demitido o Fernando Seabra, o Fernando Diniz também não seria o meu treinador, contudo, uma vez que está contratado, a gente torce para que dê certo. E até acho, né, que ele vai ser o treinador do Cruzeiro, não só nessa reta final, independente do que acontecer, mas também será o nosso treinador no início de 2025. Mas este aproveitamento de 20,5%, juntando as campanhas de Cruzeiro e Fluminense nesse ano, me preocupa ainda falando de brasileiro e até na Sul-Americana, né? Sabemos que é competições diferentes, mas enfim, né? O Cruzeiro, que como eu disse, contra o Bahia, segundo o Fernando Diniz, teve uma grande evolução, eu não vi essa grande evolução, não. Fato essa semana, então, a vibe muda, porque é Copa Sul-Americana. Mas esses números do Campeonato Brasileiro do Fernando Diniz me preocupou. E você também se preocupa quanto a isso? Digite aí nos comentários e também deixa a sua opinião. É isso então, né? Vamos em busca de, quem sabe, a primeira vitória do Fernando Diniz venha na quarta-feira, com mais de 60 mil torcedores. E se a vaga na Libertadores para o ano que vem está, né, atrelada a ser campeão da Copa Sul-Americana, que seja assim. E na minha opinião, para ser assim, já tem que iniciar bem contra o Lanús, na frente da torcida, com uma vitória.